Fala galera, bem-vindos à Matriz do Tarô. Eu me chamo João e hoje a gente vai ter um recadinho aqui muito importante da espiritualidade. Então eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações. E eu acho importante lembrar que às vezes a gente fica sem esperança e a gente não consegue enxergar as possibilidades que o presente ou que o futuro projeta pra gente. Então a gente precisa continuar firme com a nossa fé, porque se a gente não tem fé, a gente não tem nada. Então a gente precisa lembrar daquela história da caixa de Pandora, que quando todos os males saiu, a esperança ficou. Então todos nós temos essa esperança dentro da gente e a gente precisa alimentar essa energia para que a gente consiga deslumbrar dias melhores, possibilidades melhores. Então, por mais que esteja ruim a situação que você esteja vivenciando, agradeça e não deixe de acreditar na possibilidade de melhorar. Firmeza? Hoje eu vou usar o Lenormand e o Tarô. Vou começar aqui a embaralhar, vou separar os montinhos. Vamos todo mundo mentalizar aqui. Vou pitear meu povo cigano, mentalizar a data do primeiro registro e o nome que tá no cartório. Olha o galo de novo, gente. Marcando presença aqui com vocês. Enfim, paciência. Vamos lá. Pitear meu povo cigano, pitear meu povo cigano, pitear meu povo cigano. Tem uma cartinha minha aqui que tá meio sofrida, tadinha. Enfim, vamos se concentrar, vamos mentalizar. E bora lá então. Vou separar aqui 3 montinhos só para cortar. E vou colocar aqui. Agora vamos com o tarô, todo mundo mentalizando. Mentalizando. A data e o nome do primeiro registro. Bora lá. Fechou. Vou colocar aqui. Gente, paciência com o galo. De novo. Enfim, galera. O primeiro montinho é uma obsidiana. E o segundo montinho é um cristal. Então agora é um momento muito importante. Eu peço para que vocês se concentrem. Veja o cristal que está chamando realmente vocês. Sintam a energia. Tentem se conectar para que os conselhos consigam bater, né? E se você quiser escolher os 2 montinhos, pode também. E escolheu? Bora lá? Não esqueça de seguir sua intuição, hein? Fecha os olhos aí, se concentra, mentaliza o obsidiana e o cristal. E bora lá então. Vou começar aqui com a obsidiana. Eita, tá. Coisa boa, gente. Tô vendo aí que tem muita gente criando alguns projetos, só que precisa realmente ver se está agindo conforme espera o resultado, entende? Então tô vendo aí que tem muita gente que tá lutando para concluir um projeto, ou para fazer um projeto fluir, ou para uma oportunidade surgir, mas está agindo com imaturidade, não tá correndo atrás, não tá realmente se dedicando para que isso aconteça. Então a espiritualidade vem chamando a atenção aqui de algumas pessoas, não são todas, para quem tem já esses projetos internos, tá na hora de você começar a manifestar essa energia, de você começar a colocar as coisas no mundo, de você começar a colocar as coisas na sua realidade. Às vezes a gente erra mesmo, mas é importante a gente errar, porque é assim que a gente vai aprendendo. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de realmente mostrar o seu potencial, mostrar suas ideias, porque a espiritualidade me falando aqui que tem grandes chances disso florescer e gerar muitos frutos para você. Só que você tem que ver se você está agindo de forma responsável para que esses projetos consigam fluir, entende? Então, eu sei que tem alguma coisa a ver com financiamento também, que talvez algumas pessoas aqui estejam esperando para dar asas a esses projetos. E a espiritualidade me falando que vai dar certo, mas é para você realmente mentalizar tudo que você vai fazer, para você refletir tudo que você vai fazer e indo fazendo.
Opa. E ir construindo. Às vezes saiu meio sem nexo, mas o importante é o que importa, né, galera? Vamos terminar de dar as cartas aqui. Esse foi o primeiro pitado da espiritualidade. Tá. E espiritualidade vem falando que tô vendo que tem muitas pessoas que estão com a energia muito para baixo, estão desacreditadas, estão se afastando da espiritualidade. Olha, gente, 2 vezes o sol aqui. Então você tem a oportunidade de vibrar em uma energia melhor, mas você não quer. Você tá aí, se colocando para baixo, se vitimizando. Então, às vezes a gente precisa se apoiar, entende? A gente precisa acreditar no nosso potencial, porque se a gente não acreditar, ninguém acredita. E você tem a oportunidade de olhar para as coisas que estão dando certo, para as coisas que deram certo, mas você tá aqui olhando para o passado firmemente, vendo as coisas que deram errado. Então tá na hora de você acreditar nessa luz interior, sabe? Porque às vezes a gente precisa saber o que a gente quer para que a gente consiga ir atrás. Então você aqui tá reclamando, tá sofrendo, sendo que você tem a oportunidade de brilhar e você não quer seguir esse caminho, porque é difícil. Você ver que para você conseguir chegar onde você quer, você vai precisar enfrentar vários obstáculos. E é importante enfrentar esses obstáculos, porque são eles que vão fazer a diferença na sua vida. E você tem que lembrar que você é uma pessoa muito protegida pela espiritualidade. Muito, 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 muito protegida pela espiritualidade. Então não tem o que ter medo. Às vezes a gente acaba fazendo algumas escolhas que são erradas, mas a gente tem essa possibilidade de refletir, de analisar e mudar as nossas percepções, entende? Então, tô vendo aí, tem muita gente que passou por um baque realmente, alguma pessoa da família se foi para outro plano, né? Tá se sentindo um pouco sem chão, porque querendo ou não era a base, né, da família. E a gente tem que entender que a morte é um ciclo, entende? A gente tá aqui na matéria, mas a gente tá usando um casaco, entende? O que existe, o que é real, de verdade, no nosso interno, é a nossa alma. E a alma não morre, a alma continua evoluindo. Então, é um recado dela aqui, pedindo para vocês não se preocuparem. Se você quiser acender uma vela para ela, legal. Então, tenta criar essa conexão de mandar luz, porque às vezes se a gente fica pensando muito, 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 muito na pessoa que se foi, a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento dela e a gente acaba emanando essas energias de sofrimento. Então, eu sei que é difícil a gente entender, a gente internalizar, a gente ver e a gente sentir falta e a gente sentir saudade. Eu sei que são coisas que machucam a gente. É normal, você precisa realmente desse momento de luto para você realmente cicatrizar essa ferida, mas não se incline muito para isso, sabe? Vai estudar um pouco sobre a morte, tem um livro que chama O Livro Tibetano dos Mortos. Vai dar uma procurada, sabe? Vai ajudar você a ter uma percepção melhor do que é a morte realmente e vai fazer você se posicionar de uma outra maneira, entendendo o que realmente é essencial e aprendendo. Às vezes, alguma situação chega na nossa vida, algumas bênçãos chegam nas nossas vidas disfarçadas. E todo mundo tem um momento, entende? E esse momento dessa pessoa amada que você gosta aí chegou, mas você tem essa possibilidade de entender realmente esse processo, de se preparar, porque às vezes a gente não pensa, né? A gente deixa a nossa vida nas mãos das circunstâncias e a gente tem esse controle. E às vezes uma morte dessa chega e faz a gente olhar para o nosso presente e falar, pô, o que que eu tô construindo aqui? O que que eu sou de verdade? Então, por mais que seja uma situação triste, é algo natural, mas algo que aconteceu no momento para te fazer crescer. Então eu sei que você está sofrendo, eu sei que desestabilizou um pouco, então aproveite o seu luto,
cicatrize essas feridas, mas se abra para entender a morte, para você se realizar como pessoa na questão de você ter controle das suas ações no presente, sabe? De você se perguntar, pô, se eu morresse amanhã, o que eu ia querer fazer hoje? E muitas vezes a gente não tem essa consciência. E claro que essa questão da morte de um parente foi para uma pessoa em específica que está aqui, mas todos os conselhos que eu tô dando são válidos para todo mundo. Porque a gente tem que ter essa percepção, sabe, do que realmente é essencial pra gente, o que realiza o nosso coração. E muitas pessoas deixaram isso para trás e estão vivendo uma ilusão, sabe? Estão vivendo uma ilusão, estão sendo imaturos, estão deixando o sonho de vocês de lado. Então, gente, tá na hora de vocês resgatarem esses sonhos para que vocês consigam se realizar. Todo mundo desceu aqui na Terra para falar uma palavra, sabe? O seu Eros Logos. Então, não perca a oportunidade de falar a sua palavra, porque você é um universo inteiro, irrepetível. E só você tem uma mensagem para o mundo, com todas as suas experiências, com todas as suas, como eu posso dizer aqui, com todas as suas perspectivas, com toda a sua jornada. Entende? Cada um é único, cada um carrega uma palavra. Então, por mais que você esteja sofrendo, às vezes a gente precisa sofrer pra gente lembrar o que é bom. Porque às vezes a gente tá bom, mas a gente não tá curtindo o momento e a gente tá focando no que não tá bom. E daí as coisas não tão bem de verdade e a gente começa a ver, pô, tava bem e não soube valorizar. Então, chamando essa responsabilidade pra vocês realmente. E a espiritualidade tá falando aqui para algumas pessoas que estavam buscando realmente um emprego. Vai ter um contrato que vai ser assinado. Se você tá preocupado, você fez aquela entrevista e você não sabe se vai passar, se não vai. A espiritualidade me falando que você vai, mas é para você mostrar que você tá pronto, mas você quer aprender. Às vezes a gente entra em uma questão de, eu já sei de tudo, e a gente acaba sendo snob, egoísta. Então, cuidado para você não ofuscar as outras pessoas, sabe? De você mostrar dedicação, de você mostrar humildade nesse trabalho, de você mostrar que você quer aprender, que você tem energia suficiente para reconhecer os seus erros e para esforçar e aprimorar seus acertos. Então, às vezes a luz do sol pode cegar, sabe? E a gente precisa ter esse controle de a gente tá bem com as pessoas que convivem com a gente, tanto no trabalho. Então, tenta evitar de trazer para dentro de si situações que não são favoráveis. De. Vou falar, vou te explicar aqui. Às vezes, a gente tá lá trabalhando e a gente escuta uma conversa e a gente começa a ligar essa conversa a gente. Então, para de magnetizar e de vibrar nessa frequência de que todo mundo quer ser o mal. Porque a única pessoa que quer ser o mal é você que tá se colocando no buraco. Você que tá dando força para essas pessoas te derrubarem, entende? Então, quando a gente sabe quem a gente é realmente, o que a gente oferece pro outro, o que a gente tem no nosso coração, as pessoas podem falar o que elas quiserem, porque a gente sabe que a gente não é. Mas a gente não precisa chegar e discordar e fazer uma confusão. Deixa as pessoas com. Deixa as pessoas. Elas estão gerando um fruto que são delas e quem vai comer é elas e. Né? Então, se as pessoas estão gerando essa negatividade, querendo te atingir, mas nem é todo mundo aqui, porque às vezes tem gente que tá criando paranoia, né? Tá escutando coisa demais. Então, deixa as pessoas com esse fruto. Cada um colhe o que planta. E se você resolver plantar amor, sabedoria, humildade, entendimento, tenta entender o porquê essas pessoas agem dessa forma ou porque pensam dessa forma. E se você fazer essas reflexões internas, você vai chegar aos seus conceitos e você vai ver que no final das contas elas estão tentando dividir uma dor. E se você tiver essa consciência, tenta ser a pessoa que cicatriza, tenta ser a pessoa que fala, pô, ela me contou isso, que coisa chata, deixa eu ver aqui como eu posso
realmente mostrar a luz no caminho onde ela tá pisando, entende? Então isso tem a ver com as pessoas que estão em uma frequência negativa e que você precisa apoiar essas pessoas a encontrarem a luz. Por mais que essas pessoas estejam tentando te afetar ou você esteja criando uma certa paranoia, entende? Paranoia fala de você achar que para você, a pessoa tá falando lá no outro canto, ai, você viu aquele cara e não sei o que, a gente já, pô, nossa, sou eu, né? Então, tô vendo que você tá muito fragilizado também. Então, a espiritualidade vem pedindo para você trabalhar essa questão de incenso de Paulo Santo para trazer essa firmeza, para purificar essas emoções, esses pensamentos. Vamos cortar tudo aí, galera. Vamos cortar essas energias que vem puxando você para baixo, para você lembrar que você é um espírito lindo, cheio de luz, que vibra na energia divina. E se você tem essas conclusões, ninguém te derruba, entende? Porque isso é o que você é de verdade. O resto é toda essa construção que deu errado e você tá tentando fortalecer. Nossa, que bonito isso. Achei bem bonito isso. Então, se as pessoas estão tentando te prejudicar, é porque aqui tem duas pessoas. Tem pessoas que estão criando uma paranoia e tem pessoas que tem um certo pessoal que está tentando prejudicar. Pode ser no trabalho, pode ser na questão de amizade. Então, para esse grupo de pessoas que estão criando paranoia, fala, cara, o que eu sou? Tá, eu sou isso aqui. Se você tiver suas conclusões, quando o outro chegar para dizer o que você sabe que você não é aquilo. Então deixa o outro, cada um se alimenta daquilo que gera, né? E para outras pessoas aqui em específico, tem um pessoal que tá tentando prejudicar, então deixa esse pessoal para lá, sabe? Às vezes as pessoas, para serem boas, elas precisam lembrar, e elas precisam ter um, como eu posso falar? Elas precisam ter um exemplo para ensinar elas. Então seja você o exemplo. E tá tudo bem você não conseguir de primeira, você dar um derrapão, você cair. Aí lembrei daquele meme da Júlia, desce, sobe, empina e rebola. Então se desceu, sobe, empina e rebola. Entendeu? Então não deixe que essas energias machuquem e influenciem quem você é de verdade. Que se você tomar essa postura, você vai crescer muito, sabe? Você vai se tornar uma outra pessoa e você vai ser um exemplo, entende? De mostrar que as coisas são possíveis, que a bondade é possível, que a generosidade é possível, que o entendimento é possível, mas a gente precisa olhar para o que está errado e se esforçar para corrigir isso, entende? E tudo bem você não se sentir preparado no momento. Vai se preparando, vai vendo como você pode se fortalecer. Não esquece de acender o Paulo Santo, faz um X assim em todas as quinas da casa, que vai aliviar um pouco esses pensamentos negativos que você tá tendo, porque eu tô vendo que a energia do ambiente da casa de vocês aqui, ó, tá muito carregado. Para quem não conhece anil, também vai fazer uma pesquisa no Google sobre anil, para você fazer uma limpeza áurica na casa, entende? Vai ajudar bastante. E é isso que a espiritualidade me falando. Não deixe que a maldade do mundo puxe a sua beleza interior. Por mais que às vezes a gente se frustre, por mais que às vezes a gente se torne uma pessoa negativa, a gente tem essa possibilidade de relembrar quem a gente é, sabe? Então foque em você, foque na sua construção, foque no que você pode fazer de bom para você, foque na sua felicidade, na sua alegria, no seu desenvolvimento, foque nos seus sonhos. Deixe as outras pessoas, sabe? Tá na hora de você crescer, tá na hora de você se conhecer. Então, eu vou terminar com uma última palavra aqui, mas é uma palavra que, assim, uma frase, quando chegou a mim, me marcou muito, sabe? Porque quem não se conhece não acontece. Se você não sabe quem que você não acontece, as coisas não fluem. Então, às vezes a gente precisa abrir mão, sim, de algumas coisas pra gente focar em alguns projetos internos, mas vai equilibrando essas energias, entende? Porque você tem a sabedoria necessária, você é uma pessoa muito inteligente, você passou por situações nessa vida que te fizeram crescer muito, que te fizeram fortalecer
realmente essa essência divina que existe no seu coração. Então, às vezes tem uma história também, agora para terminar, para terminar mesmo. Tem uma história dos Incas que eles falam sobre o eclipse. É uma história que tava falando assim que eles estavam torcendo pro sol não morrer durante o eclipse. E daí chega um estudioso e fala, pô, mas vocês acham que isso vai fazer diferença vocês torcerem, vocês fazerem barulho pro sol vencer? Daí eles falam, eu não tô torcendo pro sol de fora, eu tô torcendo pro sol de dentro, tô torcendo pra luz de dentro. Porque se a gente não torce por ela, a sombra pode ganhar, entende? Então, às vezes, a gente precisa continuar com essa esperança de acreditar no nosso caminho, por mais difícil que ele esteja. Fechou? Então é isso. Eu agradeço demais a possibilidade de vir aqui, de dividir esses conselhos com você. Eu peço para que você curta, compartilhe, ative o sininho das notificações e bora lá ver o Montinho do Cristal. E para quem sentir no coração que deve mandar esse vídeo para alguém, a gente agradece, seja ponte. E vamos ver o que a espiritualidade vem falando aqui no segundo montinho. Tá. Então, a espiritualidade vem falando que você está muito inflexível, sabe? Você está com uma energia muito imponente e acaba sufocando as outras pessoas, tanto em questão de amigo, relacionamento, família. Então, você está meio que desequilibrado aí. Você precisa ter uma conversa interna, sabe? De você entender que algumas coisas chegam na nossa vida pra gente crescer. Então, tá vendo esse leão aqui? Tá vendo que ela abre a boca do leão e ela não faz nenhuma força? E a gente precisa entender que a gente tem essa energia dentro da gente, essa energia de instinto, essa energia do nosso eu animal realmente. Não que isso seja negativo. A gente tem um eu animal e um eu espiritual, que é o humano, né? Então, a gente precisa olhar para essa força, sabe? Se a gente quiser controlar. Porque às vezes a gente não tem o controle. Às vezes a gente fala coisas para as pessoas e a gente acaba magoando e a gente nem queria falar. Então, uma coisa que eu falo, a gente nunca se arrepende do silêncio, entende? Então, cuidado para você não querer impor demais as coisas para as pessoas. Cuidado para você acabar agindo com instinto. Então é bom você ter essa reflexão de você saber que o que dá certo para você nem sempre dá certo para o outro, entende? E se você fizer essa comparação, você vai crescer como pessoa. Porque às vezes a gente acaba julgando a nossa realidade pela realidade do outro. A gente acha que porque a gente fez, o outro faz. E porque foi bom pra mim, foi bom pro outro. E nem sempre é assim, entende? Então, tô vendo aí que tem muita gente que acabou entrando em uma certa discussão, acabou gerando uma certa briga, uma certa intriga. Tô vendo aqui que foi com uma amizade, mas pode ter sido com uma mulher ou com alguma pessoa que é importante pra você. Então tá na hora de você refletir tudo que foi dito, sabe? E você pensar se realmente era o que você queria dizer, sabe? Porque às vezes a gente acaba falando coisas que a gente precisa ouvir e a gente fala para as outras pessoas. E daí a outra pessoa não tá preparada, entende? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio da gente saber que é necessário sim a gente se cobrar, é necessário sim a gente estar lá com as rédeas curtas, mas é necessário a gente dar liberdade pro outro, entende? Dele reconhecer os próprios erros, porque se a gente chega brigando, acusando as outras pessoas, às vezes a gente nem tava errado e acaba saindo errado, entende? Então, se você conseguir desenvolver essa maturidade, se você conseguir organizar seus sentimentos, você se abre para você ter uma conversa madura, você realmente pedir desculpa, você realmente ver os seus erros e você se dispor a não errar de novo. Sabe que não adianta nada a gente passar por todas essas reflexões
E na primeira chance de dar na lata, a gente vai lá e dá na lata. E depois a gente fica chorando no canto, né? Então tá na hora de realmente refletir o que pode ser dito para dizer, porque é uma pessoa que é sua amiga, é uma pessoa que quer muito bem, é uma pessoa que quer o seu desenvolvimento, é uma pessoa que sempre deu várias oportunidades para você. Então, às vezes, quando a gente tá no momento da gente olhar os defeitos ou essa questão da emoção do momento, a gente acaba esquecendo, sabe? Então, é uma pessoa que quer bem você. Foi apenas uma briga, um desentendimento. Então, tenta realmente é, se desculpar, reconhecer o seu próprio erro e comentar, sabe? Conversar, explicar o porquê a atitude do outro te machucou. E pode ser isso também para relacionamento, tá? Tô vendo aqui que pode ser para relacionamento também. Então, tenta ver realmente como vocês podem conversar para chegar a um conceito, para que isso não aconteça novamente, para que vocês não se machuquem assim novamente, sabe? Porque a pessoa pode até te mandar uma mensagem nos próximos dias, mas tenta refletir antes de responder, sabe? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade da gente internalizar e ver o que a gente quer realmente responder, tá bom? E a espiritualidade me falando aqui que muitas pessoas vão receber um convite, pode ser de uma pessoa da família, pode ser do emprego e pode ser de um amigo também, para fazer uma viagem, sabe? Para se conectar com a natureza, para descarregar as energias, entende? Então, se esse convite chegar até você, vá sim, sabe? Vai essa mudança de ares, essa mudança de pensamentos, essa mudança de rotina, vai te fazer muito bem. E se a pessoa não te convidar, seja você a pessoa que convida. Chama aquele amigo, sabe? Às vezes a gente tá num momento ruim, a gente só precisa dar risada e se conectar com o que a gente gosta, né? Então, se nos próximos dias esse convite não chegar, faça você o convite, entende? Faça você o convite para você realmente se conectar com essa tranquilidade, para você entender tudo o que está se passando. Porque é necessário a gente ter esse contato com a natureza, porque a gente vai ancorando a cura, entende? A natureza tem essa energia que é espetacular, de quando a gente entra em contato, a gente começa a sentir as vibrações da natureza e a natureza oferece cura. Vai abraçar uma árvore, como diz uma amiga minha taróloga, Martinoca, vai abraçar uma árvore, entende? Então aproveite esse momento de conexão, porque às vezes a gente deixa as nossas emoções soltas e elas acabam machucando a gente. E a gente vai parar para vários setores, a gente vai para vários lados e a gente não consegue achar essa paz, porque a gente está procurando fora, sendo que a paz fica dentro, entende? Então essa é a questão. É claro que é válido você se conectar com o momento, para você é como fosse um ritual, né? Você fosse celebrar com a natureza, para que a natureza ancorasse essa paz e você conseguisse ter essas reflexões. E a espiritualidade vem convidando muitos aqui, principalmente para essas pessoas que acabaram brigando, para quem tá sem paciência, para quem tá querendo impor demais as coisas para as pessoas, para tomar um banho de rosas vermelhas, para acalmar, sabe? Você pode fazer numa sexta-feira, que é o melhor dia, porque é o dia de Vênus, mas você pode fazer em uma segunda também. E meu fone tinha desligado, galera. Às vezes acontece, ele desliga um tempinho, daí eu fiquei em silêncio pra voltar. Então aproveite para tomar esses banhos de rosas, para cicatrizar, sabe? Se conecte com o momento, se conecte com um banho. Se você não tem experiência, se você nunca fez, vai procurar na internet. É muito simples. Acenda uma velinha pro anjo, vai fazer o seu banho, vai focando na cicatrização dos seus sentimentos, foca na empatia, na humildade, na questão de você
trabalhar suas emoções internas para que elas estejam a seu favor. Então é importante, sabe? A gente tem um destino feito, mas a gente pode agir em cima desse destino. Algumas situações a gente precisa passar, mas algumas situações a gente pode contornar e descobrir que podemos ser melhor, entende? E a espiritualidade me falando aqui que muitas pessoas estão muito dentro de casa, estão muito fechadas, não estão saindo. Isso acaba ficando uma atmosfera meio sufocante, entende? E tô vendo aí que tem muitas pessoas que estão com uma certa melancolia e não veem possibilidade, estão meio instável. Então saiba que esse momento vai passar. Ó, no máximo um mês esse sentimento passa. Mas seja você a pessoa que queira se curar desse sentimento também, sabe? Porque a espiritualidade me falando que vai dar uma bênção na sua vida. Vai abrir uma porta muito grande na sua vida. Que vai fazer você entender que a felicidade só depende de você, entende? E se a gente tem responsabilidade pela nossa felicidade, a gente tem tudo, entende? Então, para de se comparar com o outro. Para de comparar a felicidade do outro. Porque somos pessoas diferentes. Estamos em lugares diferentes. E a gente precisa enxergar essas diferenças para a gente enxergar a nossa individualidade. Quando a gente enxerga a nossa individualidade, a gente consegue ver o que realiza o nosso coração. Então, se abra para realizar coisas do seu coração, entende? Se abra para perdoar quem você tem que perdoar. Se abra para convidar pessoas que você gosta para estar com você. Se abra para mudar a sua rotina, sabe? Se abra realmente para receber essa prosperidade que a espiritualidade está mandando. Então, algumas situações difíceis chegam na nossa vida para que a gente tenha com o que comparar. Eu vou falar uma frase para vocês aqui e para mim faz muito sentido. Às vezes, para a gente não ser a tragédia, a gente precisa viver a tragédia. Porque se a gente tem com o que comparar com o que realmente é a tragédia, se a gente tem aquele rótulo, a gente não vai querer fazer parte daquilo, porque a gente tem consciência do que realmente nos faz mal. Então, às vezes a gente precisa entrar nesse caminho de dor, esse caminho de sofrimento, pra gente lembrar que é a gente que constrói a nossa realidade, que é a gente que pode fazer a diferença no mundo. Porque a mudança que a gente busca no mundo é a mudança que existe dentro da gente. Nós somos a mudança que procurando no mundo. Saiu um pouco, mas saiu. Então, é importante. Então, galera, para de se cobrar, sabe? Se você sentir que você está se inclinando demais para essa tristeza, tenta conversar com alguém, sabe? Tenta conversar com alguém da sua família, tenta conversar com algum amigo, tenta procurar ajuda. Eu sei que no SUS, nos postinhos, aqui a gente fala postinhos, eu não sei se todo mundo fala, mas aqui a gente fala. Tem essa questão da gente passar por uma consulta com um psicólogo, sabe? E só se você sentir realmente, se você estiver se inclinando. Mas a espiritualidade vem falando que você consegue passar por esse momento e renascer, sabe? Mas se você sentir que você está precisando ter uma conversa realmente com alguém que não vá te julgar, você pode ir no centro. Pelo menos para quem é espírita, às vezes a gente passa por uns mal bocados que a gente precisa ter essa conversa. Então, para quem está desenvolvendo mediunidade aqui, se sentir que precisa conversar com alguém ou entender algumas coisas, entender alguns sentimentos, tenta buscar, sabe? E uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês também, que, cara, me ajudou realmente muito, 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 que é a psicanálise. Que é uma terapia, assim, mais... como eu posso dizer aqui? É uma terapia que ajuda a gente a entender os nossos traços
E a gente entendendo nossos traços, a gente consegue entender como a gente pode lidar com eles. Tem um canal aí muito famoso no YouTube, não vou citar nomes, né? Para o YouTube não me barrar, mas é isso. Tenta buscar aí psicanálise e vai procurando aí algumas coisas. Você sentir que você precisa ter essa conversa, tem essa conversa, que você vai conseguir girar essa chave dentro do seu interior e relembrar que a felicidade está no seu coração e que você só precisa se abrir para ela. Beleza? Então, foi o recado de hoje. Eu agradeço demais a possibilidade, galera, de estar aqui, de estar dividindo. De estar dividindo realmente esses conselhos da espiritualidade com as pessoas que me acompanham. Então eu peço para que vocês me ajudem, galera. Me deem uma força e curtam, compartilhem. Escrevem no comentários um montinho que vocês escolheram, porque eu gosto de tá dando uma olhadinha. Então, obrigado pela possibilidade de ajudar vocês a relembrarem quem vocês são de verdade. Fechou? Então, um beijão e até a próxima. Tchau.